A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos. Afinal, quem eram ou quem foram os reis magos que vieram do Oriente a adorarem e a presentearem ao Senhor Jesus com ouro, incenso e mirra? Quem eram? Quem eram os magos vindo do Oriente, vindo distante de Israel? Quem eram eles? No livro de Mateus 2, capítulos de 1 ao 12. Livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Está escrito, o título diz: A visita dos magos. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Judéia. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina providência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
ou seja, regressaram ao Oriente, voltaram ao Oriente, ao lugar de onde tinham visto a estrela, primeiramente. Afinal, quem eram estes magos que vieram do Oriente a adorar ao menino Senhor Jesus Cristo e a presenteá-lo? Quem eram estes magos? Quem eram, afinal? E antes eu dar minha opinião, eu vou enfatizar, como a maioria dos pregadores enfatizam, que aqui na Bíblia não está registrado que eles eram reis. Apenas fala magos. A visita dos magos. Os magos que vieram do Oriente a adorar o menino Jesus. E consequentemente, deram presente para ele. Não fala que eram reis, nem fala que eram três. Pode ter sido três, contudo, cremos que ele seria uma comitiva. Lá estavam eles, os magos, e sua comitiva. E afinal, quem eram os magos? Com cerca de 800 anos depois do Senhor Jesus Cristo, até inventaram nomes, supostamente, inventaram para os três reis magos. Deram o nome de Melquior e criaram até o reino para ele, Rei da Pérsia. O outro inventaram o nome de Gaspar, rei da Índia. E o terceiro inventaram o nome, criaram o nome para ele de Baltazar, rei da Arábia. Mas, enfatizando novamente, a Bíblia não dá número, não diz a quantidade de magos que foram adorar o Senhor Jesus, e nem diz que eles eram reis, nem tampouco diz que eles tinham reinos. Cada um tinha o seu reino. E observemos mais acuradamente que se cada um dos magos tem o seu próprio reino, tem o seu próprio país, como então eles viram a estrela do Senhor Jesus no Oriente? Os três juntos. Se eles estavam em países e reinos divididos, como os três ao mesmo tempo viram a estrela do Senhor Jesus no Oriente? E afinal, quem são os magos que foram adorar e presentear ao menino Senhor Jesus? Meus irmãos e amigos, eu resolvi ler no livro de Daniel, no capítulo 2, livro de Daniel, capítulo 2, versículos 47 e 48. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios,
pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O rei Nabucodonosor fez Daniel chefe de todos os sábios da Babilônia. Daniel passou a ser chefe de todos os sábios da Babilônia. E volto já com mais uma passagem bíblica no livro de Daniel ainda. Continuando no livro de Daniel, agora no capítulo 3. Capítulo 3, versículos 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as aves e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim declarou o rei da Babilônia, o rei que comandava e mandava no mundo todo naquela época. Afinal, para Hailton, para mim, para eu, quem eram os magos vindo do Oriente a adorar e a presentear ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus menino. Quem eram? Rapaz, meus irmãos, perdão que os meus vídeos são gravados no improviso. Principalmente quando são gravados em casa. Porque eu geralmente moro em quarto de hotel. E tem uma vizinhança e tudo mais. Aí pode parecer palavras ou músicas diferentes de fundo, mas não fui eu quem coloquei. E vou cantar um pouquinho de um cântico, o Cântico de Moisés, Êxodo 15. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavaleiro e o seu. Lançou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o Deus
é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Amém. Glória a Senhor Jesus. Êxodo 15, até o versículo 3. Meus irmãos e amiguinhos, vou voltar ao livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 5 desta vez. Capítulo 5, versículos 11 e 12. Está escrito: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, o revelador de todas as coisas, a sabedoria viva e eterna, nosso Mestre, Senhor, Salvador, o amor da nossa vida, o único amor que realmente existe, porque o amor é Deus. O amor é Deus. Deus é o amor. É o Senhor Deus. Ainda em Daniel 5, versículos 18 e 19. Disse Daniel: ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Amém? Pois, para mim, quem eram os magos vindo do Oriente a adorar ao Senhor Jesus e a presenteá-lo? Pois, sobre a majestade, sobre o reino e o poder de Nabucodonosor estavam muitas nações, ou toda a terra, todo o mundo
estava sobre o governo de Nabucodonosor, naquela época. E na Babilônia, assim como no Brasil, na Babilônia habitavam pessoas de todas as nações, principalmente dominadas pelo rei Nabucodonosor. Nações e nações moravam na Babilônia. E como chefe de todos os magos, de todos os sábios, e dos feiticeiros, e dos encantadores, foi posto o servo do Senhor Deus, Daniel. E de onde vieram os magos? E quem eram os magos? Vindo do Oriente a adorar o Salvador, menino, pois já deu uma pista. Na Babilônia moravam pessoas de várias nações. E, sobretudo, as pessoas sábias. Assim como o rei selecionou a Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego para fazerem parte do seu reino, ou seja, para serem seus súditos, porque eles eram sábios. Pela graça do Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus. Para mim, quem eram e quem foram e quem são os magos vindo do Oriente a adorar e a presentear ao Senhor Jesus menino. Novamente, em Daniel 3, versículos 29, está escrito: portanto, eu lendo novamente, eu já li esta passagem. Li outra vez. Disse o rei Nabucodonosor. Daniel 3, versículo 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? E vou continuar, já volto. Pois, meus irmãos e amigos, o rei Nabucodonosor já tinha feito a Daniel, no capítulo anterior, no capítulo 2, chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E na Babilônia haviam sábios de todas as nações. Na Babilônia sábios de todas as nações. E Daniel passou a ser chefe supremo. Além de Daniel ser chefe supremo dos sábios de todas as nações, né? Os sábios são sábios, magos, feiticeiros, que todos eles são sábios também, né?
E em seguida ele fez esse decreto. No capítulo seguinte, ele fez esse decreto. Faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E perdão que hoje está um pouco difícil para eu gravar, está tendo muita interrupção. Estão bagunçando muito aqui, vizinho. Afinal, para mim, quem eram os magos vindo do Oriente adorarem ao Senhor Jesus e apresentá-lo? Eu li mais uma passagem no livro de Daniel. Daniel 12, 3. Vou ler também o título. O tempo do fim. O tempo do fim. E capítulo 12, versículo 3, está escrito: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, e sempre e eternamente. Vou ler mais uma vez, perdão pela demora, mas eu sou assim mesmo, um pouco lento, é do meu estilo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Pois, meus queridos irmãos e amigos, os magos, vindo do Oriente, eles viram a estrela no Oriente, todos eles. Mas como eles sabiam da estrela? Porque eles estavam esperando o sinal do nascimento do Senhor Jesus menino. Como? Para saber como, eu vou dizer, no meu entendimento, quem eram os magos vindo do Oriente. Os magos, vou dar a resposta agora. Para mim, Railton, eram filhos, os magos vindo do Oriente adorarem o Senhor Jesus e apresentá-lo. Eram filhos dos discípulos de Daniel. Filhos dos discípulos de Daniel na Babilônia. E quem falou sobre eles? Da vinda do Mashiach, da vinda do nosso Cristo, Daniel. E o Senhor Deus revelou a vinda do Senhor Jesus por meio de Daniel. É o meu entendimento. É o entendimento que eu tenho sobre as Escrituras. Que os magos eram filhos dos discípulos de Daniel e, consequentemente, discípulos de Daniel, por meio dos pais dele, Daniel discipulou os pais e os pais passaram o ensinamento de Daniel para os seus filhos, que no futuro eles ficaram atentos, alerta e sabiam já as datas e as previsões da chegada do Senhor Jesus menino. Já ficaram alerta, ficaram vigilantes, igualmente as virgens com azeite. Eles estavam cheios de azeite, enquanto Israel estava sem azeite. Eles estavam cheios de azeite, a estrelinha acendeu-se para eles.
apresentou-se para ele, né, que para ter luz tem que ter azeite, e para ver a luz tem que ter azeite. Eles eram, podemos dizer assim, discípulos de Daniel na Babilônia. Discípulos de Daniel. Ah, mas se eram discípulos, filhos dos discípulos de Daniel, por que não foram chamados de sacerdotes? Porque, segundo o meu entendimento, na Babilônia, os religiosos não eram chamados de sacerdotes, eram também chamados de magos. Eram chamados de magos. Na Babilônia, haviam sacerdotes. Principalmente lá, que tinha sacerdote para todos os deuses. Sacerdote de todos os tipos, de todos os modelos. Só que os sacerdotes na Babilônia não eram chamados de sacerdotes, eram chamados de magos. E Daniel foi posto também por chefe dos sacerdotes da Babilônia, chamados de magos. Sacerdotes na Babilônia eram chamados de magos. Mas mesmo os sacerdotes hebreus, sacerdotes israelitas, sacerdotes judeus na Babilônia eram chamados de magos. Daniel foi posto por chefe supremo, está escrito, chefe supremo de todos eles. E Daniel, sendo chefe dos feiticeiros, chefe supremo, Daniel ia deixar eles continuar feiticeiros? Logicamente que não, a não ser que eles quisessem, né? Pelo livre-arbítrio. E mesmo assim não tinha tanto livre-arbítrio assim não naquela época. Porque eram praticamente escravos. Eram magos, eram sacerdotes escravos do reino da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Enfatizando mais uma vez, né, que no livro de Daniel, capítulo 11, a rainha dando testemunho para o rei rebelde, para o filho de Nabucodonosor, o rebelde. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Daniel, sendo chefe supremo deste povo, não ia ensinar as leis do Senhor Deus para eles? Seria sim. Então, muitos converteram-se ao judaísmo. Muitos converteram-se ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nisto, aqueles que receberam a lei do Senhor Deus com todo fervor e que buscaram conhecer plenamente ao Senhor Deus, o Senhor Deus revelou-se para eles. E Daniel certamente revelou
enigmas da Bíblia ou da Torá para eles, revelou ensinamentos do Senhor Deus, e assim eles sabiam ou previam já a época que o Senhor Jesus iria chegar. E ficaram vigilantes, cheios de azeite. E assim eles conseguiram ver o sinal da nascida do Rei, Senhor Jesus Cristo menino. E ali eles partiram do Oriente para adorar o Senhor Jesus e presenteá-lo. Perdão que eu tive dificuldade de gravar nesta noite. Já são 23 horas e tive que interromper várias vezes a gravação porque estão fazendo festa aqui na minha porta. Fazendo festa. Não estão guardando a lei do condomínio, a lei de hotel, que cada um faça a sua bagunça no seu próprio quarto. Ou viva a sua própria vida, né, no seu próprio quarto, até o Senhor Jesus voltar para julgar cada um conforme as suas obras. E agradeço a todos, aos irmãos e amigos e apreciadores, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o maravilhoso, o único Deus, aquele que é a vida eterna. E que para termos a vida eterna, temos que nos limpar, nos purificar, para sermos enxertados nele, na videira, a videira verdadeira, e na fonte da água da vida, a fonte a jorrar para a vida eterna. A paz. Tchau. Abraços. A fonte da água da vida. Abraços a todos. Até breve.